Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer aí o encerramento do Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos trabalhar nas notas explicativas, né? Vamos fazer a leitura das notas explicativas. Oremos. Senhor nosso Deus, que nesse momento possamos assim estar em vosso caminhar, que possamos cumprir aquilo que nós nos propusemos a estar realizando, que é olhar para os vossos ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? 15:1. Todo o sinédrio. Este conselho não tinha o direito de executar uma pessoa condenada por um crime capital. Esse direito era restrito às autoridades romanas, especialmente quando se tratava de figuras populares. Pilatos, o governador romano, estava temporariamente em Jerusalém para manter a paz durante a Páscoa. Sobre Pilatos, veja a nota Lucas 23:1. As autoridades judaicas não queriam se ocupar com o caso durante o dia 15 de Nissan, dia festivo da Páscoa. 15:2. Ao levarem-no a Pilatos, as autoridades judaicas não acusam Jesus de blasfêmia, um crime religioso que não faria nenhuma diferença para Pilatos, e sim que ele alega ser o rei dos judeus, desafiando assim o governo de César, aos olhos de Roma, um crime capital. 15:5. Não disse mais nada. Cumpre Isaías 53:7. 15:6-7. Soltar um dos presos Barrabás. Nota Mateus 27:15-18. 15:10. Pilatos percebeu que os líderes judaicos estão motivados por inveja e, consequentemente, que a acusação que fazem de Jesus está mal fundamentada. No entanto, ele não entende as questões teológicas que estão em jogo. Isso é blasfêmia. Nota 14:64. 15:11-13. Soltasse, de preferência, Barrabás. Ironicamente, Pilatos libertará um condenado que era um rebelde contra Roma, em vez de um homem justo que nada proferira contra Roma. Crucifique-o. Pilatos está numa posição difícil. Ele executará Jesus na forma romana, crucificação, com base em um veredicto judaico. 15:14. Que mal fez ele? O último recurso de Pilatos é protestar que Jesus não havia sido acusado de nada digno de morte. Salmos 38, 20, 21, Isaías 53, 9 e Atos 3:13. Embora Pilatos tenha tentado tomar as autoridades judaicas as únicas responsáveis pela morte de Jesus, a verdade é que a execução ocorreu sob sua jurisdição. 15:15. Pilatos condenou Jesus à crucificação, que era o modo de executar criminosos condenados de alta traição, depois de mandar açoitar Jesus. O açoitamento por si só poderia levar à morte. 15:16-19. Sobre o pretório, veja a nota João 18:28, a presença de toda a tropa, cerca de 600 homens, em força total, pressupõe que Jesus é um rebelde contra Roma. Por isso, os soldados vestem, zombam e maltratam Jesus contra o rei dos judeus. Mateus 27:28 e Marcos 15:9, 12 e 26. O que, contrariamente ao seu ponto de vista, ele realmente era. A homenagem sarcástica que rendem a Jesus, o adoravam, imita o que vários imperadores de Roma esperavam de seus súditos. Veja a nota Mateus 27, 28 e 31. 15:21. 16:8. Crucificação e ressurreição. Na narrativa de Marcos, a morte de Jesus fez uma separação entre o grupo dos encarnecedores, falando antes da sua morte, e o grupo de seus seguidores e admiradores, falando após a sua morte. O túmulo vazio é parte do cumprimento da predição
de Jesus acerca de sua ressurreição. 8:31, 9:30, 32, 10, 32, 34. 15:21. De acordo com o costume judaico e também com o costume romano, Jesus tinha de ser levado para fora dos muros da cidade para ser crucificado. Essa era a manhã do dia 15 de Nissan, conforme permitido pela lei romana. Simão Cirineu foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Nota Mateus 27:32. A crucificação era o meio de intimidação público e final para advertir o povo a não se rebelar contra Roma. A menção a Alexandre e Rufo leva muitos a concluírem que eles foram crentes conhecidos na igreja primitiva, no tempo em que Marcos escreveu seu evangelho. Nota Romanos 16:13. 15:23. Vinho misturado com mirra. Tinha a intenção de causar um efeito levemente anestésico. Jesus não desejou tomar essa mistura. 15:24. Então o crucificaram. As mãos de Jesus foram pregadas acima do pulso na trava horizontal e seus pés foram colocados em cima do outro, então pregados na trave vertical. Sobre a crucificação, veja notas Mateus 27:35 e João 18:32. Tirando a sorte, cumpriu a profecia de Salmos 22:18. 15:25. Era 9 horas da manhã. João traz por volta do meio-dia, mas não está tentando identificar o momento exato. As referências de tempo não devem ser vistas como contraditórias. Nota João 19:14. 15:26. E a inscrição com a acusação, nota João 19:19, havia sido colocada acima da cabeça de Jesus para que todos possam ver o motivo pela qual foi executado de forma tão vergonhosa, o rei dos judeus. Com essa inscrição, Pilatos justificou suas ações. Jesus foi crucificado como um rebelde político e também provocou as autoridades judaicas. João 19:19, 22 e Marcos 15:10. 15:27. Os dois ladrões crucificados com Jesus cumprem a profecia de que ele foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Sobre ladrões, veja também Mateus 27:38. Lucas registra apenas que, um pouco depois, um dos ladrões se arrependeu e expressou sua fé em Jesus. Lucas 23:39 e 43. 15:29 e 31. Em virtude da Páscoa, muitos iam passando pelo local da crucificação de Jesus, balançando a cabeça. Salmos 22:7-1. Você que destrói o santuário. Veja a nota Marcos 14:53. Os oponentes de Jesus admitiam que ele salvou os outros, como em 5:23, 28:34, 6:56 e 10:52. Mas acreditavam que toda a autoridade, poder e alegações de Jesus haviam sido pregadas na cruz. Jesus pareceu ter sido silenciado e divinamente condenado por sua blasfêmia. Deuteronômios 21:23. 15:33. Entre meio-dia e 15 horas houve trevas. Isso não foi um eclipse solar. Veja a nota Mateus 27:45. Trevas simbolizam um lamento. Amós 8, 9, 10 e juízo divino, Êxodo 10, 21, 33 e Lucas 23, 44, 45. 15:34. Deus meu, por que me desamparaste? Veja a nota Mateus 27, 46. Jesus profere as palavras iniciais do Salmo 22 e, ao fazê-lo, clama a Deus na imensa dor do abandono divino. Notas Isaías 59:2 e Eclesiástico 1:13. Acho que é isso. Uma dor que ele sofre como substituto da humanidade pecadora. Nota Marcos 10:45. No entanto, os versículos seguintes do Salmo 22 também prenunciam a intervenção divina em seu favor. Hebreus 5, 7 e 9. Jesus sabe por que está
experimentando o abandono de Deus, assim como sabe que sua sorte não será o final da sua história. 15:35, chama por Elias. 15:36, vinagre. 15:37, o forte grito final é provavelmente o brado de vitória de João 19:30. Está consumado. A partir do momento que Jesus morre, toda a zombaria cessa no relato de Marcos. Posteriormente, apenas vozes de respeito, centurião e pranto mulheres são ouvidos. Jesus morreu por volta do horário do sacrifício vespertino, feito diariamente no templo. Nota Mateus 27:45, 15:38. O véu interior do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, removendo a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Hebreus 9, 2, 3, 12, 24, 10, 19, 20 e Mateus 27:51. O acesso a Deus é agora providenciado pelo sacrifício único de Jesus, tomando obsoletos os sacrifícios do templo. 15:39. O centurião havia observado a morte de muitos criminosos crucificados. Ele reconhece a pureza e o poder de Jesus, assim, e acertadamente percebe que Jesus é o Filho de Deus, semelhante ao ladrão na cruz que expressou sua fé de Jesus. O centurião pode ter tido uma compreensão incompleta da identidade e missão de Jesus, mas Marcos parece registrar esse testemunho como uma identificação da fé do centurião e da sinceridade acerca da identidade de Jesus. 15:40. Algumas mulheres observando. Maria Madalena. 15:42. A passagem de Deuteronômios 21:23 ordena o sepultamento de um corpo no dia de sua morte, tendo prioridade sobre a Páscoa. João 19:40. O dia da preparação. Notas a João 19:14, 19:31, 19:42. É uma expressão idiomática para o dia antes do sábado. 15:43, José de Arimateia, nota Mateus 27, 57 a 60, um ilustre membro do Sinédrio, nota Mateus 26, 59. Teve a corajosa intenção de sepultar Jesus antes do início do sábado, ao pôr do sol, dia 16 de Nissan. Ele esperava o reino de Deus e Mateus 27, 57 o chama de discípulo de Jesus. 15:44 a 45. Pilatos tinha jurisdição sobre se um corpo deveria ou não ser sepultado. Depois de certificar-se de que Jesus realmente tinha morrido, Pilatos concordou com o pedido como uma benevolente concessão. 15:46. José envolveu o corpo em um lençol complementado pelas especiarias de sepultamentos de Nicodemas. Veja nota João 19:39 e 40. E o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. João 19:41. Segundo o costume judaico, em parte devido a Deuteronômios 21, 22, 23, sepultamentos dignos deviam acontecer dentro de 24 horas. As principais opções para o sepultamento na Judéia incluíam covas rasas na terra, sarcófagos, caixas de pedras semelhantes e esquifes, raramente usados acima do solo, e túmulos cavados na rocha, tal como descrito aqui. Veja o túmulo de Jesus na página 1954 dessa versão que a gente tá? Túmulos abertos na rocha eram muito mais caros do que as covas na terra, pois exigiam extensão, escavação ou então cavernas construídas, supõe-se que geralmente pertenciam a famílias muito grandes. Portanto, esse túmulo bem provavelmente teria sido o túmulo da família de José de Arimateia. Nos túmulos internos abertos na rocha, os sepultamentos aconteciam em
leitos cavados na rocha, ou leitos cavados totalmente na rocha, semelhante a parapeitos com uma câmara abobadada. Sarcófagos e esquifes de madeira também eram ocasionalmente usados nos túmulos. Depois que um corpo se decompunha, seus ossos eram removidos para possibilitar a reutilização dos lóculos. Esses ossos podiam ser empilhados em outra parte do túmulo ou enterrados novamente, usando uma caixa especialmente designada. Supõe que Jesus tenha sido sepultado, a igreja do Santo Sepulcro, a oeste do templo, e o jardim da tumba, ao norte da cidade antiga. Eram túmulos abertos na rocha, com portas de pedra que rolavam. Ambas teriam estado fora dos muros da cidade no século I. A tradição da igreja primitiva favorece o local do Santo Sepulcro e a área em torno do jardim da tumba consiste em grande parte de túmulos da Idade do Ferro, época do Antigo Testamento, favorecendo assim o local do Santo Sepulcro para um sepultamento na época do Novo Testamento. A Igreja do Santo Sepulcro está datada originalmente do período de Constantino, dedicada em 335 d.C., embora a estrutura atual seja em grande parte medieval. 1547, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e João, verso 40, foram testemunhas oculares do sepultamento de Jesus. E hoje a gente vai terminar as notas explicativas aqui. E amanhã a gente vai fazer o Evangelho de Marcos, capítulo 16. A gente encerra amanhã esse evangelho, porque ele é bem curtinho. Então a gente faz as notas explicativas junto. E aí assim a gente encerra o Evangelho de Marcos. Amanhã a gente vai trabalhar dentro desse encerramento e falar, né, um pouco das sementes que a gente colocou aí de Marcos ao longo desses 49 dias, caminhando dentro desse capítulo. Que Jesus possa, assim, estar abençoando a todos nós, que possamos ter uma ótima semana, que possamos estar, assim, em comunhão com o Pai, cumprindo, assim, com todos os seus mandamentos sobre a nossa existência. Que possamos vivenciar dia a dia um novo plantio, um novo cultivo e que assim possamos receber a nossa colheita de acordo com as nossas constâncias em relação aos nossos cultivos, daquilo que nós plantamos, com sabedoria, com veracidade. Até amanhã. Um ótimo dia.